Oi, 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 pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Integra. E hoje nós estamos aqui com mais um tema. Vamos falar sobre diabetes mellitus. E essa aula eu vou dividir em 3 semanas para ficar um conteúdo mais tranquilo e de fácil entendimento. Então vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Bom, o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica, na qual há uma diminuição na produção da insulina, ou o corpo ele não consegue utilizar a insulina produzida. Tá bom, Isa, mas o que é essa insulina? A insulina é um hormônio que vai controlar a quantidade de glicose no nosso sangue, porque o nosso corpo ele precisa desse hormônio para quebrar a glicose. E quando essa glicose é quebrada, é transformada em energia. Então, as pessoas que têm diabetes, ou ela não vai conseguir produzir a quantidade de insulina adequada, ou ela não consegue, utilizar essa insulina para quebrar a glicose de forma adequada. E esse acúmulo de glicose ali no nosso sangue, nós chamamos de hiperglicemia. E se esse quadro de hiperglicemia permanecer por longo período, ou seja, se essa glicose continuar alterada no nosso organismo por muito tempo, poderá ter vários danos, nos nossos órgãos, vasos sanguíneos e também nos nervos. Nós temos alguns fatores de risco para o diabetes. Então, diabetes mellitus 1 é aquele que há influência genética, Então, quem tem aí parentes próximos com diabetes tipo 1 pode também ter a doença, mas nós não temos pesquisas conclusivas sobre esse fator de risco, tá? No diabetes tipo 2, os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes são a pressão alta, o colesterol alto, alteração na taxa de triglicerídeos, ou seja, se você estiver acima do peso, principalmente quando a pessoa tem aquela gordura concentrada, principalmente na cintura, às vezes a pessoa tem o pai ou a mãe que já tem diabetes, então também é um fator de risco para o diabetes tipo 2. Se você tem alguma condição de saúde que pode estar associada ao diabetes, ou também síndrome do ovário policístico. Então, se você tem algum desses aqui, algum desses fatores, é interessante que você vá ao médico com frequência para fazer acompanhamento. Bom, o nosso sistema imunológico, no caso do diabetes tipo 1, ele vai começar a atacar células beta, ou seja, pouco ou nenhuma insulina vai ser liberada no corpo. No diabetes tipo 1 pode ocorrer também em crianças ou adolescentes e também pode ser diagnosticados quando a pessoa ainda é adulta. O tratamento é feito com insulina, com planejamento alimentar, também com medicamentos e atividade física para controlar a glicose no sangue. Já o diabetes tipo 2, ele aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente aquela insulina, O corpo não produz ou não produz uma quantidade suficiente. Então, o diabetes mellitus 2, ele se manifesta frequentemente em adultos, mas tem crianças que também apresentam, principalmente crianças que têm obesidade, têm um grande risco de ter, tá? Pode ser controlado também com atividade física, planejamento alimentar, em alguns casos é utilizada insulina, assim, no diabetes tipo 2, e também pode ser controlado com medicamentos para tentar ir reduzindo essa glicose. Bom, o diagnóstico é um diagnóstico simples, é feito através de exame de sangue, principalmente glicemia de jejum. Então, através do glicemia de jejum, se ela já der alterada, é necessária a realização de outros exames mais aprofundados para confirmar esse diagnóstico. Dentre eles, nós temos aqui a curva glicêmica, que é um exame feito em etapas, que são coletadas amostras de sangue, geralmente de 30 em 30 minutos, e nesses intervalos a pessoa ela ingere um xarope de glicose. Os resultados eles vêm em gráficos para permitir o diagnóstico preciso. Então, esse diagnóstico é feito pelo médico e eu sugiro que sempre façam consultas periódicas, procure o seu médico para estar acompanhando, para você sempre estar fazendo esses exames, E para que você fique atento a esses sintomas que podem aparecer no diabetes ou a esses grupos aí de risco, qual eu mencionei. Então, na semana que vem, nós iremos continuar com a nossa aula de diabetes e vamos falar um pouquinho sobre a alimentação no diabetes, ok? Então, gente, até mais, até semana que vem.